Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que você merece e que você respeita, pessoal! Aluninhos, na aulinha de hoje iremos falar um pouquinho a respeito de osmose. O teacher vai citar para vocês a última propriedade coligativa, osmose ou osmometria, pessoal. Assunto também abordado lá na biologia. Concorda comigo que a Laurinha é linda? Concorda comigo que a biologia é linda? A biologia, ela é maravilhosa, pessoal. Biologia, genética, Arthurzinho, vocês sabem do que eu estou falando, né? Moçada, o lance é o seguinte, sempre quando eu me refiro à osmose, eu posso lembrar algumas situações do dia a dia, como por exemplo, quando a gente tempera uma grande quantidade de salada de alface e não consome isso a curto prazo. Você observa que o alface ele vai murchar, tudo bem? Combinado? Você observa também naquele lance quando antigamente eles matavam algum bicho, algum animal para obter a carne, e essa carne, depois que ela estava limpa, eles adicionavam uma quantidade de sal gigantesca na carne. É o que a gente chama hoje de carne seca. Uma vez que você adiciona uma grande quantidade de sal na carne, vai retirar toda a água daquela carne. Sendo assim, você consegue preservar essa carne em um prazo muito mais longo. Então, quando eu me refiro à osmose, olha a definição bonitinha que o teacher passou para vocês. Passagem do solvente na química, amiguinho. Esse solvente é água, não se esqueça disso. Por uma membrana semipermeável. Isso aqui é muito importante. Quando eu me refiro a uma membrana semipermeável, eu posso pensar em algumas algas, por exemplo. Essa membrana, quando ela é semipermeável, ela permite a passagem de solvente. Na química, vamos pensar na água. A membrana, quando ela é permeável, ela permite a passagem de solvente e soluto. Quando eu me refiro à química, esse soluto, na maioria das vezes, é algum tipo de sal. Tudo bem? E eu tenho também a membrana não permeável. A membrana, quando ela não é permeável, ela não deixa passar nem soluto, nem solvente. Fique atento nisso. Então, tá bom. Passagem do solvente por uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então a galera costuma falar assim: osmose é fácil, é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso, evidentemente, a galera pensa na água. Aluninhos, olha esse exemplo que bonitinho. Eu tenho água do meu lado esquerdo e água do mar, água salgada do lado direito. Esse verdinho aqui, aluninhos, é a membrana semipermeável. O teacher é seu amigo, o teacher deu um zoom nessa membrana. Então eu observo aqui a membrana. E esse verdinho central são os poros. Eu vou escrever aqui, ó, poros. Esses poros, como essa membrana ela é semipermeável, ele permite a passagem do solvente. Solvente é a bolinha pequenininha que a gente na química
nós vamos pensar exclusivamente na água. Agora, do outro lado, eu tenho a bolotona. Quando eu me refiro à água salgada, essa bolotona é o NaCl. Então, você observa que esse soluto, ele não consegue ultrapassar esses poros. Agora, já o solvente, ele passa por esses poros com muita facilidade. Você enxerga que esse meio do lado esquerdo é o meio menos concentrado. Esse meio do lado direito é o meio mais concentrado. Evidentemente, a água, ela vai fazer essa trajetória. Ela vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É assim que a água faz. Evidentemente, esse lado esquerdo, essa altura reduz e aumenta a altura do lado direito. Você observa que a água, ela fez esse trajeto, saiu do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Detalhe muito importante, pessoal. A partir de um dado momento, você observa que não ocorre variação desse volume e variação desse volume. Tudo bem? Isso é porque o sistema, ele atingiu o equilíbrio. Uma vez que esse sistema atinge o equilíbrio, a quantidade de água que passa para o lado direito é a mesma quantidade de água que passa para o lado esquerdo. Aluninhos, aí você pode pensar assim: teacher, uma vez que esse cara atinge o equilíbrio, quer dizer que a quantidade de água que sai daqui e vem para cá é a mesma que a quantidade de água que sai daqui e vem para cá. Sim, a quantidade é a mesma. Ah, teacher, e no início do processo? Aluninhos, no início do processo, tá vindo água para o meio menos concentrado também. Porém, essa quantidade acontece em um número mais reduzido. Tudo bem? Então, eu posso pensar assim, ó, a cada 10 moléculas que vem para cá, tá vindo, por exemplo, sei lá, 1000 moléculas para cá. Tudo bem? Ok? Uma vez que eu atinjo ao estágio de, exemplo, 500 moléculas para o lado direito e 500 moléculas para o lado esquerdo, eu posso falar que esse sistema, ele atingiu o equilíbrio. O que é muitíssimo importante nesse equilíbrio? Eu vou chamar isso aqui, ó, de estágio 1 e estágio 2. No equilíbrio, a concentração de 1 é igual à concentração de 2. Isso aqui é muito importante na osmose. Moçadinha, preste bastante atenção nessa situação. Quando atinge o equilíbrio, as concentrações são iguais. Uma vez que eu tenho concentrações iguais, eu posso falar que essa situação final representa um meio isotônico, pessoal. Toda vez que eu me refiro a um meio isotônico, eu estou afirmando que as concentrações são iguais. Combinado? Quando eu me refiro à osmose reversa, ela é bastante utilizada no processo de dessalinização da água. Quando a gente pensa em retirar sal da água do mar, por exemplo, eu vou utilizar o processo da osmose reversa. Uma curiosidade para vocês. A cidade de Fortaleza, que possui 4 milhões de habitantes, eles estão inaugurando um processo de osmose reversa
para a galera obter água potável da água do mar. Tudo bem? Eles estão inaugurando em aproximadamente final de 2021, início de 2022, esse processo de osmose reversa que vai conseguir atender aproximadamente 15% da população de Fortaleza. 15% de 4 milhões, algo próximo de 600 mil habitantes. Tudo bem? Para a gente entender esse processo, eu preciso citar um conceitozinho muito bonitinho para vocês, que se chama pressão osmótica, aquela famosa frase: por você nunca rezei tanto. Ai, teacher, eu aprendi assim, teacher. Passaram a vara, sem maldade, no rabo do teta. Beleza? Tudo bem? Eu tenho aqui pressão, volume, número de mol, constante e temperatura. Essa pressão osmótica, a gente vai chamar isso aqui de π. Então, esse P, moçada, isso aqui vai virar π. π vezes volume, número de mols, vezes a constante, vezes a temperatura. Esse volume está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficaria algo parecido com isso. Eu sei que isso aqui é concentração de mol por litro. Então, isso ficaria algo parecido com isso. Pressão osmótica é igual a concentração com um eminho diferente, vezes a constante, vezes a temperatura. O próprio nome já diz constante. Isso aqui é temperatura que vai ocorrer. Esse processo, de maneira geral, ele ocorre a temperatura constante. Então, o que eu consigo enxergar nessa formulinha? Quanto maior a pressão osmótica, maior será a concentração. Tudo bem, pessoal? Consegue enxergar que essa pressão osmótica, ela é totalmente dependente da concentração. Observa, na osmose convencional, as concentrações são iguais. Tudo bem? Lembrando que essa chavinha representa concentração. Beleza, se eu tenho as concentrações iguais, isso eu tenho certeza que a pressão osmótica 1 é igual à pressão osmótica 2. Porque se eu tenho as concentrações iguais, a concentração é totalmente independente da pressão osmótica ou vice-versa, eu posso falar que eu tenho a mesma pressão osmótica. Agora, vamos pensar na osmose reversa. Deste lado, eu tenho um meio menos concentrado e desse lado, eu tenho um meio mais concentrado. Observa que nessa imagem, eu tenho um detalhe muito importante. Eu tenho uma pressão externa. O teacher colocou um pezinho aqui, ó. É uma pressão externa. E você observa, se não tivesse essa pressão externa, isso aqui iria subir e isso aqui iria descer. Concorda comigo? Imagina essa situação sendo um êmbolo. Isso aqui vai subir, isso aqui vai descer. Agora, eu vou fazer uma pressão tão gigantesca aqui que eu não vou deixar isso aqui subir. Na verdade, eu quero fazer uma pressão para isso descer. Toda vez que a pressão externa ela for maior que a pressão osmótica, o que ocorre aqui, meninos? O que ocorre é o quê? É a osmose reversa. Então, toda vez que a pressão externa ela é maior que a pressão osmótica, isso aqui ocorre a osmose reversa. O que seria isso aqui, pessoal? Essa pressão externa faz o lado da água salgada descer. Ela vai fazer isso aqui descer. Tudo bem? Evidentemente, o outro lado sobe. Então, a água na osmose reversa, ela faz o sentido contrário. Tudo bem? A
a água ela vai sair do meio mais concentrado e ela vai para o meio menos concentrado. Tudo bem? Na osmose convencional, isso aqui termina naturalmente. Na osmose reversa, tudo depende dessa pressão externa. Ok? Ah, teacher, mas é lógico que eu não vou fazer uma pressão externa gigantesca, maior do mundo, que eu posso entupir. É isso mesmo, essas algas aqui. Aí se entupir isso aqui, vai estourar, vai arrebentar essas algas. Ou seja, vai misturar os dois lados, vai virar uma bagunça e você não quer isso. Combinado, moçada? Preste bastante atenção nessa osmose reversa. É o processo mais em conta para a gente obter o quê? Água do mar potável, ok? É o processo, é a maneira mais simples para a gente fazer isso. Inclusive, tem um lugar que se chama Catar. A quantidade de água doce armazenada nessa região não dura um dia de consumo. Ou seja, a água potável que eles utilizam ali, pessoal, vem dessa osmose reversa. De acordo com alguns artigos, esse processo ele acaba sendo, em média, 3 vezes mais caro que é o processo do sistema de tratamento de água que tem na nossa cidade, ok? Em média, ele é 3 vezes mais caro, pessoal. Combinado, seres das trevas? Tamo junto, muita saudade de todos vocês, apesar da distância, pessoal. Vocês sabem que vocês podem contar sempre com a gente, pessoal. Se liga no X, compartilha esse vídeo com a galera e somos nós, moçada!